Amém. Glória. Que não seja ele falando, mas que seja o Senhor falando através do seu ser. Pai, abençoa, Senhor, o ministério dele, abençoa a vida dele, fala conosco, Senhor, conforme a tua vontade. Se a exortação, se a palavra de correção, se a palavra de criança, seja feita conforme a tua vontade. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Ricardo. Amém. Muito obrigado, Senhor, pelo ministério dele. Abençoa a família dele, abençoa a casa dele, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde. Que Deus possa estar na nossa vida, não só hoje, mas sempre. Amém. Glória a Deus. O que eu tenho para começar a dizer para os irmãos nessa tarde é que Deus, Ele não perdeu o controle das nossas vidas. Glória a Deus. Ele tem todo o controle de tudo. Então, eu somente aceitei o convite hoje, não porque foi o garçom, o Lúcio, Pode falar, garçom, né? o garçom que me fez o convite, mas eu entendo que Deus me trouxe aqui essa noite porque Ele tinha uma palavra que não está no meu coração, está no coração dele para esse mundo, para essa igreja, para esse dia, para esse tempo. E eu creio que nós vamos sair daqui renovados. Amém. Eu creio que nós vamos sair daqui renovados. Aleluia. O tema dessa tarde, hoje, é como o homem poderá entender seus caminhos. E a minha filha me perguntou assim à tarde. Ela falou, qual o tema, pai? Eu disse, como o homem poderá entender os seus caminhos. E aí, pai, eu falei assim, não sei. Não sei. Alguém que sabe, você entende o caminho que você faz? Se eu disse aqui agora que Deus ele está no controle de tudo, nós não entendemos nada. Nós não compreendemos nada. Eu tenho até um testemunho para dar aqui agora, que eu estava passando por agora, nesses últimos dias, um momento de preocupação, e minha esposa é uma mulher de muita fé. Ela tem muito mais fé do que eu. Porque pelo fato de nascermos homens, a gente se preocupa muito com as coisas. E pelo fato de sermos o provedor, a preocupação vem logo com a gente perde o sono. E todas as vezes que eu perdi o meu sono, ela falou assim para mim, vai dormir, porque Deus proverá o cordeiro. Aleluia. Todas as vezes. Já teve situações lá na igreja que a gente não tinha o dinheiro do aluguel. E era no outro dia. E eu ficava rolando na cama para lá e para cá, para lá e para cá. E quando eu catucava nela, de propósito, para ver se ela participava daquela aflição comigo, né? E ela acordava, o que tu está fazendo acordar? Vai dormir. Eu falei, mas amanhã é o dia de pagar o aluguel e eu não tenho dinheiro, está faltando, assim, R$1.000. Como é que do dia para a noite aparece R$1.000? Ela falava assim para mim, Deus proverá o cordeiro. E no outro dia, alguém que nem crente era, me chamava, com vontade de dizimar na tua igreja. Quanto? Amém. Glória a Jesus. Isso não aconteceu uma vez, Só o Senhor. 2 vezes. Foram 3 vezes que isso aconteceu. E eu aprendi isso com ela também. E nessa semana foi a mesma aflição, mas eu disse, não, mas eu preciso confiar em Deus. E Deus, nos 45 minutos, Ele veio para a provisão. Então nós, como o homem poderá entender seus caminhos? Não sei. Deus é quem faz. Deus é quem usa, é quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Então o texto que me deram aqui, que é Provérbios capítulo 20, na parte do versículo 24, na parte B, precisa nem abrir, eu gostaria que você abrisse para a Bíblia, no livro de João. Nós vamos pregar no livro de Lucas, capítulo 18, mas eu queria antes fazer uma introdução aqui no livro de João, capítulo 9, onde Jesus ele estava passando com seus discípulos e ali ele depara com uma situação e há uma pergunta, e talvez essa pergunta nós também já fizemos. Por que daquela pergunta daqueles discípulos? Você já viu em João capítulo 9? Amém. No versículo 1 diz assim, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram os discípulos, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? E eu já vi essa pergunta, por que os discípulos perguntaram isso, né? É porque era costume
da época, culpar pelo pecado ou por algum defeito físico, aliás, pecar, que alguém que tivesse algum defeito físico é porque houve pecado na família, ou adquiriu uma enfermidade por causa de pecado, ou por causa de algum problema na genética mesmo. Então, era vergonhoso dentro da casa de uma pessoa ter uma pessoa com um defeito físico, como, por exemplo, aquele cego. E o que as famílias faziam? As famílias, elas lançavam fora essas pessoas. Eles não ficavam, porque era vergonha para a família ter alguém cego, alguém aleijado. Tanto que no tanque de Betesda havia ali muitos doentes, muitos cegos, aleijados, coxos, né? Então, era porque a família desprezava essas pessoas. E aí, o que o governo romano ele fazia com essas pessoas? O governo romano, eles entendiam que eles não poderiam ficar à mercê ali na sociedade, e era doado para essas pessoas uma capa. Então, o que essa capa dizia? Essa capa dizia que aquela pessoa que tinha sido desprezada pela família tinha autorização do governo romano para estar nos lugares mendigando. Porque ninguém dava trabalho a alguém que estava coxo, estava doente de alguma forma. Então, o governo romano ele se encarregava de doar essa capa. Era como se fosse um documento. Olha só, com essa capa aqui você pode pedir esmola. Você tem autorização. E era isso que acontecia, né? Então, para a gente entender